nome de Jesus, nós nos colocamos totalmente na dependência do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor venha também liberando cura nesse lugar, em nome de Jesus. Então, estamos sendo ministrados durante esse tempo por um livro chamado, com o título Conectados. E eu vou passar aqui rapidinho pelos capítulos que nós fizemos de segunda-feira até o de hoje, né? O do dia 15, por exemplo, nós vimos no reino de Deus ninguém é vencedor sozinho. Então, tão tremendo. Aprendemos que Jesus, com Jesus, que a vida que Deus vive é uma vida comunitária, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus tem, então, uma família, não é? E vive essa vida familiar com toda a intensidade. Todos nós aqui conhecemos a palavra. Lá em Gênesis, quando o Senhor foi nos criar e criar todas as coisas e foi criar a terra, Ele, como Trindade, esteve em harmonia. E quando foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa, quer dizer, Ele usou tudo no plural, imagem e semelhança. Amém? Então, e assim como Deus vive, nós também devemos viver. Amém? Em família. O interessante é que Deus deixou claro como esta família trabalha. Como se fosse um só. Vamos ver lá em Juízes 6:16. Um só corpo. Não é? Somos uma família. E como um só, nós devemos trabalhar na edificação do reino. Juízes 6:16. Sabe, querido, corpo esse que, quando bem ajustado e consolidado, com a justa cooperação de cada parte, torna-se como uma só pessoa. Amém? Assim como a Trindade é 3, mas ao mesmo tempo 1. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então, esse é um princípio de como deve viver dentro da igreja. A igreja, ela é a família de Deus expandida. Portanto, deve viver como vive a Trindade. Amém? Fazendo parte desse corpo e estando em unidade. Vamos aprender, amém? A conquistar como corpo, como igreja, a alegrarmos nas conquistas que nós vamos conquistando a cada dia até a eternidade, daqui até a eternidade. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos, como família, nos alegrar na presença do Senhor. Sabe, tem hora que me dá umas vontades assim, de saltar, e de pular, e de abraçar, e de beijar. A família, algo dentro de mim, no meu interior, quer saltar para fora. Amém? Isso só é bom como família. No meio da família nós temos liberdade. Amém? No capítulo 16, nós vimos que no reino de Deus ninguém é vencedor sozinho. A parte 2, tudo que tem a ver com conquista no reino de Deus é feito de forma conjunta. E aí nós podemos ver a nossa vida interior, quando nós alcançamos uma vida interior de paz, de alegria, de prazer, quando lideramos o nosso próprio ser a viver em unidade consigo mesmo, segundo a verdade da palavra. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, se a minha alma vive de forma independente, jamais terei paz interior. Mas se há uma
unidade, nós vamos realmente conseguir andar em paz. Amém? Como líder de mim mesmo, eu preciso dessa luz da verdade de Cristo, unir meu espírito, minha alma e meu corpo. E quando isso acontece, a conquista de paz. Vai haver alegria, vai haver prazer, vai ser estabelecida como vida na família, para a glória do nome do Senhor. É interessante que essa manhãzinha, era 5 horas, eu estava meditando na palavra, e enquanto estava meditando justamente nesse capítulo, me veio o alinhamento da vida interior de Estevão, quando ele estava passando pela maior luta que ele passou aqui na terra. Eu falei, uau, aquilo me veio ao coração. Eu procurei o texto em Atos 7, né? E fui lá e li o texto, e lá mostra que ele, em frente àqueles seus opressores, aqueles que estavam resistindo à vida dele, ele apenas disse para o Senhor, em um momento, depois de falar da palavra, ele disse, Senhor, eu te entrego o meu espírito. Havia uma paz, havia uma entrega. Eu falei, oh, que coisa linda. Então, medite nisso, depois você pode ir lá em Atos 7, né? Verso 29, 59 e 60, e ver que ele estava em paz, mesmo mediante aquela circunstância difícil. Então, quando nós temos a nossa alma alinhada, o nosso interior, o nosso homem interior alinhado, aliançado, nós vamos ter paz com o Senhor, amém? E com os outros, e nas grandes circunstâncias, nós vamos ter paz para enfrentar as nossas guerras, como nós cantamos aqui hoje, né? Quando eu vejo esse cântico, eu lembro que, quando ele diz, ele acho que ele nem diz lá, mas é o que parece para mim, é que ele faz as suas guerras adorando o Senhor, ministrando ao Senhor, amém? Então, igreja, o corpo de conquista por excelência, amém? Então, nesse corpo nós crescemos, nós amadurecemos e conquistamos tudo em relação ao propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Então, não há conquista que afete a eternidade positivamente que não seja através da igreja, amém? É com a igreja que nós vamos participar dessas conquistas. Então, não é apenas um evangelho de bem-estar social. Bem-estar social faz parte do evangelho de Jesus Cristo? Faz, sim, com certeza. No entanto, ele é simplesmente mais uma das consequências. Não pode ser confundido com o alvo do evangelho. Nós sabemos que o alvo primordial do evangelho é a salvação em Cristo Jesus, amém? Então, aqui ele tem um texto que ele fala sobre a Covid, né? E ele diz assim, não pense você que essa pandemia vai passar. Ela pode até passar, mas o princípio dela veio para ficar e mudar a forma de a sociedade viver. Isso só não pode mudar a forma de a igreja viver, amém? Então, quem define a nossa forma de viver é o Senhor. E isso já está definido desde sempre por Ele. Amém, queridos? Então, nós vivemos em comunidade, como se fôssemos um só corpo. Aleluia. É muito bom viver assim. Como eu em particular, sinto tanta falta de cada um. Entendeu? Por quê? Porque eu costumo dizer que eu gosto muito de igrejar, né? Mas na verdade eu gosto de estar juntos, como igreja, como família amada e que ama, que expressa o amor do Senhor. No capítulo 17 ele fala dos patriarcas. Para que houvesse um mínimo de comunhão, o homem precisava fazer um sacrifício lá no Antigo Testamento. Precisava fazer um sacrifício a Deus.
E esse sacrifício era feito com animais inocentes, que não havia pecado diante do Senhor, e morria para que o homem culpado fosse aceito diante dele. Para termos comunhão hoje com Deus, não é mais necessário, aleluia, fazermos sacrifício pelo pecado, pois Jesus Cristo já fez isso por nós, amém? E de forma completa. Então, eu preciso apenas crer que através da morte de Jesus fomos reconciliados com Deus. Amém. Vamos ver Romanos 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, aleluia, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, aleluia. Então tome posse de todas as conquistas que fazem parte das doces e poderosas promessas do Senhor para todos os que fazem parte da nova aliança, amém? Toma posse para a sua vida, toma posse da saúde, toma posse da alegria do Senhor, toma posse do sustento, de tudo aquilo que você tem necessidade. Ora ao Senhor e toma posse. A palavra fala que nós já fomos abençoados, lá em Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos espirituais. Saiba que a promessa de conquista que irá para a descendência de Abraão também foi estendida a nós, a igreja do Senhor Jesus. Vamos ver isso em Gálatas 3, versos 6 e 7. Aleluia. Que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quantos da fé nós temos aqui? Então, se nós somos filhos de Abraão, somos com ele herdeiros das promessas. Amém? Então, somos todos herdeiros das promessas, porque nós somos os da fé, somos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e na obra consumada na cruz do Calvário. No capítulo 18, ele se referiu à vida de Elias. E ele fala aí sobre essa vida interior, que era a força que movia Elias em suas conquistas e na manutenção do seu ministério. Então, a vida de relacionamentos. Na primeira etapa da vida abundante, Elias tirou 10 com louvor. Mas na segunda etapa, a vida de relacionamentos, que são os muros de proteção com a vida interior, para que a vida interior não seja roubada, não estava funcionando na vida de Elias. Nós sabemos que ele fugiu sozinho para o deserto, não é? Imagine se Deus deu a ele vitória contra 450 homens, que eram os adoradores de Baal, não é? Os profetas de Baal. Ele não poderia dar a vitória a ele contra apenas uma mulher? Por que quando Jezabel, quando aquela mulher liberou uma palavra dizendo que faria com Elias o mesmo que ele tinha feito com os 400 profetas de Baal, Elias fugiu para o deserto sozinho? Meu Deus. Será que o mesmo Deus que deu a vitória sobre 400 homens não daria com respeito a uma mulher? Meu. Será que as nossas circunstâncias difíceis hoje, o que você está passando que eu não conheço,
Não sei o que você está passando na sua casa, na sua família, mas será que isso é maior do que aquilo que Deus já fez e está disposto a fazer para o seu bem, para o seu crescimento, para a sua proteção, como foi lido hoje no Salmo 91? É claro que sim, queridos. Mas essa verdade foi roubada de Elias, e às vezes é roubada do nosso entendimento espiritual e até mesmo natural. Essa verdade às vezes é roubada, porque os muros não protegeram o seu templo interior. Então, a vida da igreja, o corpo, é muito importante. A vida da igreja, estar junto, ter relacionamentos, estar conectados. Então, graças a Deus, amém, que Ele jamais nos abandona. Amém? Então, isso é uma certeza que deve estar imprimida no nosso coração. Graças a Deus que Ele jamais nos abandona. Então, a conquista como corpo, como família, como equipe. Vamos ver isso em 1 Reis 19. Nós vamos ver o verso 13 a 16. Reis 19. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, olha o que Deus fez. Mandou ele se relacionar. Unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Vamos ver o 18. Também conservei em Israel 7.000. Ele estava achando que estava sozinho. Ainda havia reis para serem ungidos, não é? E profeta como Eliseu. Mas também haviam 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Aleluia. Olha a quantidade de gente que ainda havia para estar conectado. Ele preferiu estar sozinho e ainda culpou a Deus. Muita gente faz isso hoje. Acontece algo, eles querem logo saber de Deus. Vai. Uma vez, num prédio nosso aqui, em Almada, há muitos anos, isso lá em 96, 97. O prédio era muito grande e nós tínhamos muita coisa. Os instrumentos, mesa de mistura, era muita coisa. Tinha até um teclado, um piano, um órgão, na verdade. Mas tinha o teclado, tinha tudo. E ladrões entraram lá e nos roubaram tudo. Conadinha. Levaram tudo. Impressora, computador. Quando nós chegamos naquele prédio, a gente chegou, já entramos juntos ali no domingo, que foi num sábado que eles roubaram. E entrou um pastor conosco. E a primeira
coisa, quando ele viu aquele arrombo, ainda escreveram na porta, porque eles fecharam depois a porta, não sabemos o que aconteceu. E ainda colocaram o símbolo nazista na porta e escreveram, além de palavrões, escreveram: vamos embora daqui e acerte palavrões. Aquele pastor, quando entrou, ele falou: meu Deus, onde é que ele estava? Que ele deixou isso acontecer? Olha, onde é que estava Deus que isso foi acontecer? Eu falei: o guarda-noite não estava vigiando, né? No mínimo. Então, às vezes nós passamos por circunstâncias que nós falamos a mesma coisa. E Deus? Acabei de bater o carro. Mas e Deus? Onde é que estava que eu bati o carro? Não é assim. Muitas vezes nós fazemos isso. Não é, isso aqui não foi um privilégio só de Elias, não. Mas não é esse o caminho. Aliás, a Bíblia, a palavra fala que em tudo dá graças. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Depois que nós adquirimos tudo de novo que o Senhor nos deu. Amém. Amém? Adquirimos tudo, inclusive de melhor qualidade. Porque Deus nos deu. Deus é Pai amoroso, amém? Nunca esqueça, independente da circunstância que você esteja passando, nunca esqueça disso. Ele é Deus amoroso e que nós somos filhos amados. No capítulo 19, nós vimos sobre a equipe de Davi. Aprender a lutar como corpo. Depois de aprender a viver como família, é hora de aprendermos a conquistar como família. Amém? Nós, como igreja videira aqui em Portimão, por exemplo, nós estamos precisando muito aprender isso. Lutar como família, viver como família, andar como família. Eu e você não podemos infamar também os membros. Nós temos que ter um cuidado de não infamarmos nem a terra, nem as ovelhas. Às vezes muitos líderes, né, eles infamam, eles acabam falando que, deixa eu ver aqui, eu e você não podemos infamar e muito menos desprezar a equipe que Deus nos dá. Não nos é conveniente pensar e menos ainda falar como gente sem compromisso, carnais, sanguessugas e não aliançados. Isso não pode sair da nossa boca, amém? Sempre saiam da sua boca palavras que edificam, bênçãos, amém? Porque essas pessoas só estão esperando também, muitas vezes, isso me confrontou, né? Um líder como Davi. Meu Deus. Um líder como Davi, para liderá-los. Aceite o desafio como fez Davi. E veja os milagres de Deus na transformação das pessoas. Inclusive na sua própria vida. No reino de Deus, um grande exército sempre começa no vale de ossos secos. Então, junto com um profeta sem muita fé, que Deus pôde levantar ali, nós podemos ver lá em Ezequiel 37, de 1 a 10. Ali começou o grande exército. E dali saíram, com Davi na caverna, conversou um grande exército. E aqui, vamos ver aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós
Farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Deve ter sido um espetáculo fantástico. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Uau! Ali começou o grande exército. Amém? E nós vemos que no exército de Davi, que começou numa caverna de Adulão, haviam 30 valentes que fizeram os maiores atos que o próprio Davi também fez. Então, desde esse dia, nunca mais Davi lutou sozinho, amém? Sempre havia uma equipe de conquista junto com ele. E a partir do momento que Davi aprendeu a viver como a família de Deus vive, e a guerrear como a família de Deus guerreia, os feitos, as conquistas, o exército dele foram muito maiores do que quando ele fazia sozinho. No capítulo 20 nós vemos o aprendizado de Moisés. Quero mostrar a vocês que, seguindo o modus operandi dos céus, um filho de Deus nasce, aprende e conquista. Moisés, como você, foi separado desde a eternidade para o propósito eterno de Deus. Amém? Então nós fomos separados para isso. E aqui vai falar também da vida interior de Moisés. Moisés conheceu a Deus, aquele que ele conhecia só de ouvir falar. Agora ele estava vendo o Senhor na sarça, Êxodo 4, 1 a 9. Ele estava vendo o Senhor e ouvindo a voz do Deus vivo. E além disso, Deus mostrou um pouco do seu poder para Moisés. Isso foi o suficiente para acabar com o medo dele, amém? Amém. Como disse João, o perfeito amor lança fora todo medo. Mas primeiro vamos ver Êxodo 4, 1 a 9. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lançai-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente,
E quando a atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Moisés havia questionado Deus sobre quando ele enviou para falar com o faraó, para libertar o povo. Ele havia questionado Deus. Ele também estava com medo, né? 1 João 4,18. E aí Deus precisou falar tudo isso com Moisés. E para que Moisés confiasse realmente que o Senhor seria com ele, né? E lá em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E continuando, nós vamos falar sobre vida de relacionamentos. O Senhor inclui na sua vida, na vida de Moisés, Arão, Hur, Miriam e Josué. E aí ele vai cumprir essa vida de propósito. Sabe, queridos, o reino é uma família. E uma família não vive de forma solo. Eu e você não fomos chamados para sermos nem cabeça no reino de Deus, porque já existe um cabeça, amém? Jesus Cristo, Ele é o cabeça do corpo. Eu e você fomos chamados para sermos espelho dessa cabeça. E Moisés teve que aprender isso. Ele precisou aprender que no reino de Deus a liderança seria plural e não individual. Então, a Trindade vive em unidade perfeita, como equipe, como família, amém? É assim que devemos viver, lutar e conquistar. Efésios 4, verso 15 a 16. Nós podemos ver que o aprendizado de Moisés também está escrito lá em 1 Coríntios. Efésios 4 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, como é que deve estar o corpo? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Aleluia. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aí, né? Não, até o 6. Olha, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém? Então tudo isso serviu de experiência. E a palavra aí afirma
que essas coisas que foram escritas o foram para nos ensinar, amém? Então nós vamos então aprender e desfrutar da vida abundante que o Senhor veio trazer para todo aquele que nele crê, amém? E o último capítulo, que é o de hoje, ele fala sobre uma equipe apostólica. E ele diz assim: gostaria que você me listasse algumas coisas importantes da vida que você faria sozinho. Agora me liste coisas importantes que você faria com uma equipe, com pessoas envolvidas e dispostas a trabalhar junto com você. Certamente isso para todas as áreas da nossa vida, queridos. Para a sua área profissional, para a família, em casa, na família. Então, certamente você relacionará muitas coisas grandes e poderosas que só podem ser conquistadas se forem realizadas por uma equipe. Amém? Uma equipe apaixonada por Jesus vai conquistar Portimão para Cristo. Eu creio nisso. Eu creio numa equipe apaixonada por Jesus, aliançada, que anda junto no mesmo propósito. Porque está escrito que muitos virão ao Senhor. Muitos joelhos se dobrarão nessa cidade. Muita língua vai proclamar o nome do Senhor Jesus nessa cidade. Aleluia, eu creio nisso. Isso como equipe, esse trabalho feito como equipe, é que vai conquistar essa grande vitória, amém? Então a sua salvação, ela é individual. Mas para ser um vencedor, olha só, que coisa tremenda, tem a ver com seu comportamento em equipe, com a capacidade de se relacionar, de fazer discípulos para Jesus, de ensinar outros, de aprender com outros, a maneira de viver de um vencedor, congregar, amém? Congregar outras pessoas a Ele, atrair outros que valorizam o reino de Deus, para estarem juntos. Esse estilo de vida tem uma característica fundamental: a nova vida em Cristo, conforme a palavra do Senhor nos enfatiza. Amém? Vamos ver 2 Coríntios 5:17. A palavra diz algo muito forte aí, 2 Coríntios 5:17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Paulo reforça isso, essa verdade em Gálatas 6:15. Ele diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Amém? Queridos, todos aqueles que venceram e conquistaram a vida abundante são os que desenvolveram um estilo de vida divina. Todos os grandes homens de Deus descritos nas Escrituras Sagradas, os outros também grandes referenciais que temos, que a história registra e nos serve de exemplo, tem essa marca poderosa. Eles renunciaram à sua velha natureza e abriram mão dela, ou melhor, os seus velhos homens morreram e agora vivem a vida de Cristo. Aleluia. Amém? Enquanto meditava na palavra também nessa madrugada, eu lembrei de um irmão precioso lá dos 1800. Eu tenho uma frase, eu gosto de guardar frases desses homens de Deus, elas são bem impactantes. Mas eu não consegui encontrar nas minhas fotos. Eu queria compartilhar, porque lá, eu até compartilhei esses dias, mas não me lembro mais com quem. Fui à procura e não encontrei. Mas eu não lembro o nome dele, mas ele diz: me dê 100 homens
apaixonados pela palavra, e eu ganharei o mundo para Jesus. Alguma coisa assim, você lembra dessa frase? Sim. Eu não sei se é. John Wesley. Foi John Wesley? Foi John Wesley. E essa frase, ela tem um poder de mexer comigo. Porque toda vez que eu a vejo, eu falo, acho que eu também queria ser apaixonados por Jesus para poder conquistar toda a terra para o Senhor. Então, é importante você ter esse coração para andar em unidade, amém? Os outros, aqueles que vivem ainda com base em seus velhos e maus costumes, eles mantêm a velha natureza viva. Então, são filhos amados também, mas vivem